Já pensou você se tornando um corretor de imóveis, tendo o seu próprio escritório ou mesmo até trabalhando de casa? Pois é, tudo isso é muito possível. Hoje um corretor de imóveis, ele pode facilmente vender um imóvel por mês. Agora, obviamente que como o corretor de imóveis vive de comissão, ele pode também transformar isso numa venda por semana. Mas o corretor de imóveis não fica só na venda de terreno. O corretor de imóveis também faz a locação ou aluguel. E o primeiro aluguel, o depósito que o cliente paga, aquele inquilino, ele é do corretor de imóveis. Então, se você alugar também um imóvel por mês, você ainda vai ganhar mais o valor da locação. Além da locação, as pessoas fazem, principalmente os escritórios, conseguem fazer aí a administração. E a administração de imóvel, você ganha 10%, ou aquilo que você negociar com o proprietário de imóvel. Então você percebe que existem aí 3 fontes de renda para um corretor. Mas o corretor ainda pode fazer serviços, por exemplo, de assessoramento para os proprietários de imóveis que querem fazer a locação direta e vem para você fazer o contrato. Aí você ganha também pelo contrato de locação. A outra coisa que normalmente o corretor faz é a avaliação imobiliária. É claro, quando isso vai ser feito como perito, né? Se você de repente se inscrever nas varas cíveis para se tornar um perito judicial junto a essas varas para dar uma avaliação, emitir um parecer técnico, obviamente que você tem que se preparar. Aí existe um curso e você pode se preparar. Manda e reza a regra que você tenha o CNAE, que você esteja registrado no Cadastro Nacional de Corretores de Imóveis. Entretanto, para ser um perito judicial não é importante isso. O importante é que você saiba fazer o seu trabalho de acordo com o que é exigido. Uma avaliação, a média, a comprovação, como você chegou àquele valor e mostrando referências. Tudo isso é muito possível para que você consiga fazer uma avaliação justa e ganhar um bom salário. Então você nota, até agora falamos em 5 rendas dentro do setor imobiliário. Sem contar, por exemplo, aquele inquilino que está entregando uma casa e ele precisa de pintor, ele precisa de reforma, você pode ser o mediador disso e também ganhar ali por aquela mediação. Então você começa a entender que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão que tem diversos ramais que você vai conseguir fazer oferir uma boa renda. Mas existe outra coisa. Normalmente o corretor de imóveis é aquele que fica sabendo em primeira mão as melhores ofertas. Quando alguém quer vender um imóvel por alguma razão, quer seja, por exemplo, uma separação, ele quer vender rápido esse imóvel. Tudo aquilo que se quer rápido acaba perdendo valor. Consequentemente, o corretor de imóveis pode, se preparado estiver, fazer aquela oferta e até mesmo ser o comprador daquele imóvel a 20%, 30%, até 40% do valor de mercado, dependendo da necessidade daquele que quer vender. Então, todo esse leque faz dessa profissão uma das melhores profissões do mercado. Um corretor de imóveis vive da venda de imóveis, né? Ele precisa captar imóveis, seu produto é imóvel. Então, uma das preocupações que o corretor tem que ter é que todos os dias ele precisa colocar na sua carteira pelo menos um imóvel. E não é colocar imóvel, vende-se ou aluga um imóvel apenas com as fotos que o cliente te mandou. Você deve fazer um memorial descritivo, tirar suas próprias fotos e ver. E aí você precisa analisar, por exemplo, em que região fica aquele imóvel, qual é a rua, que acesso essa rua dá, a que lugar, né? Se é um final de rua, se é meio de rua. Ele tem que também entender, por exemplo, se fica perto de um centro comercial, a quanto tempo de distância a pé ou de veículo fica do mercado, do posto de gasolina, do trevo, de um posto de saúde, da escola mais próxima, porque o cliente, ele quer ter a melhor experiência de acordo com o poder aquisitivo dele, certo?
Então vai aí essas dicas. E também tem uma outra coisa que o corretor precisa entender. Se o imóvel está totalmente documentado, se está legalizado. Quando eu falo legalizado, não é só ter uma escritura. É para ver se não teve um puxadinho e se aquele puxadinho foi ou não documentado, né? Se ele foi averbado na escritura. Porque se não foi, esse imóvel provavelmente não dá financiamento. E se ele não der financiamento em razão disso, aí você vai precisar ser mediador desse que vai ser a legalização dessa área. E para fazer a legalização dessa área, você vai precisar de contratar um engenheiro que vai fazer uma planta e ele vai cobrar um valor e você vai cobrar um percentual sobre o valor que o engenheiro cobrar. Então você nota, agora nós falamos de 6 formas que um corretor de imóveis tem para ganhar dinheiro. Qual é a outra forma? É aquela que você pega para legalizar imóvel, por exemplo, que será fruto de uso capião. Uso capião é quando uma pessoa tem a posse de um imóvel por muito tempo e ele quer ser proprietário daquele imóvel. Então ele precisa provar na justiça que ao longo de 5, 10, 15 anos ou mais, ele está na posse daquele imóvel e que ele vive naquele imóvel, que aquele imóvel está sob o seu domínio, que ele ali fez melhorias, ele construiu, que ele reformou, que ele veio pagando os impostos e que ele tem comprovação oficial de tudo isso. E aí você vai ser aquela pessoa que vai ajudá-lo na legalização. E para legalizar um imóvel de uso capião, existe um trâmite. A primeira coisa a ser feita é colher a assinatura dos confrontantes, né, das pessoas que fazem um limite ali para ver se não existe nenhuma vamos dizer assim, contra a vontade daquele que é um morador do lado, se aquilo ali realmente a pessoa está ali aquele tempo todo. Então você vai colher aquelas assinaturas. A outra coisa é conseguir testemunhas que comprove que aquele cidadão, aquela cidadã mora mesmo naquele lugar e mora ali por tanto tempo. E depois procurar nos anais da justiça para ver se não existe na justiça algum tipo de contestação em referente àquele imóvel. Pronto, feito isso, agora vem a parte, contratar um advogado, e esse advogado, essa advogada, esse profissional do direito é quem vai dar seguimento a isso. Ele vai ver o que está faltando, vai colher uma procuração daquela pessoa que está reivindicando a posse, e aí sim você também vai ganhar mais um dinheiro, você vai ganhar também como regularização. E a regularização imobiliária, numa imobiliária ou para um corretor de imóveis que é atuante, que está sempre pegando o imóvel, é uma coisa muito constante. Existem, por exemplo, corretores de imóveis, pelo menos eu conheci corretores de imóveis em São Paulo, trabalhei numa imobiliária em São Paulo, em que o corretor de imóveis dali tirava 8, 10 mil só. Ele tirava esse valor apenas mediando ali a legalização de imóveis. Então você nota que existe um caminho muito grande para o corretor de imóveis ganhar dinheiro. Agora, como qualquer outra profissão, existe uma necessidade de você se adequar às normas. E uma das normas, é claro, é tirar o CRESSE, fazer um curso de técnica em transações imobiliárias. Se você ainda não tem o ensino médio, é importante que conclua, porque é necessário ter o ensino médio para poder tirar esse documento. E aí essas coisas todas vão aí ajudar e ajudar muito você. A outra coisa que é importante que você tenha que entender é o seu bom nome, né? Então você tem que divulgar o seu nome, divulgar os seus produtos. Você pode divulgar por meio de placas de imóveis, aluga-se, vende-se, coisa dessa natureza. Você também pode divulgar nas redes sociais e, obviamente, ter uma conta nessas redes sociais, além de ter o seu próprio site para divulgar os seus próprios imóveis. Então, numa conta muito rápida, se você usar, por exemplo, de domingo para o seu descanso, e você captar apenas um imóvel todos os dias, você captou 26 imóveis. Se fosse 30 imóveis, seriam 360 imóveis no final do ano. E, obviamente, quem tem muito produto terá muito cliente. O que você vai ter que decidir para que tipo de cliente você vai querer trabalhar. Quando eu falo tipo de cliente, eu estou falando o tipo de imóvel.
imóveis comerciais, imóveis residenciais, imóveis rural, né? Ou você vai pretender trabalhar com imóvel de alto padrão, de baixo padrão, vai se especializar em Minha Casa Minha Vida? Tudo isso vai definir quais serão as suas estratégias e os critérios que você vai aplicar a essas estratégias para se tornar uma referência no mercado, uma autoridade no mercado e conseguir vender mensalmente, diariamente, fazer locação e tudo mais. Meu telefone é 359-8711-8556 e se você ainda não é corretor de imóveis e pretende se tornar um corretor de imóveis, então vai aqui a minha dica. Abraça essa causa, é uma profissão muito bacana, requer sim autoridade, estudo, aprimoramento e também, é claro, essa dica que eu dei, captação de imóveis e divulgação dos mesmos. Quer saber mais? Chama aqui no Zap, o Zap já é 35-9999-75877. Vou ajudar você a tirar o seu Cresce em até 40 dias. Então tá aí o que faz e como ganha dinheiro um corretor de imóveis. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.